Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nesta temporada. Somos da Evolutiva Hub, eu, a Ana Poetas, a Kari Leonardo, minha sócia, e vamos hoje receber uma pessoa com muito carinho para mim, que é muito especial. Falo isso para todas, mas essa vocês vão entender o porquê, e eu vou pedir para a Kari hoje apresentar a nossa convidada. Sim, a nossa convidada de hoje é uma pessoa extremamente interessante. Ela é vocalista da banda Torture Squad. Tô com a colinha aqui, tá? Porque é muita coisa. É especialista em distorção vocal, certo? Ela foi indicada como a segunda melhor vocalista de rock brutal de 2022. E tá há quantos anos nessa empreitada aí? Olha, cantando profissionalmente são quase 15 anos. 15 anos. E aí você começou com... Não foi com heavy metal, né? Não foi com heavy metal. Acho que a primeira banda que eu fui fã devia ser Sandy Júnior. E vamos pular, por que vamos pular. Aí já era a época que eles já estavam meio vendidos, né? A gente é do old school. Mas eu vim de uma família que teve muito contato com a música. Instrumentistas, né? Então, os primeiros instrumentos que eu tive contato foram piano, órgão, teclado, né? Por influência da família. E depois eu fui descobrindo outros estilos musicais e me identificando, né, com eles, e acabei chegando no heavy metal. E qual que é a diferença do heavy metal, do brutal? Explica aí um pouco melhor. Então, o heavy metal é o estilo principal, né, ali nessa árvore de subgêneros. E a partir dali vão surgindo outras ramificações. Então, o metal extremo, que é o qual eu faço parte, é nesse galho da árvore onde você vai conhecer o thrash metal, que a banda mais popular no Brasil de thrash metal é o Sepultura, né, para vocês se situarem nesse estilo. E quanto mais agressivo vai ficando, é o que a gente vai chamando de mais extremo. Então, aí você vai para os estilos de death metal, black metal, extreme metal, e tem inúmeros subgêneros, né? A minha banda é o Torture Squad, nós somos uma banda de death thrash metal com influências do metal progressivo também. Excelente. Gente, quem sou eu? Porque ela não disse, mas ela é a Mayara Puertas. E essa é a Ana Puertas. Nós somos E ela falou da influência porque eu ensinei ela a tocar piano, viu? Tenho vários talentos que as pessoas nem imaginam. Pois é, ela tentava estudar e eu achava que o órgão, por ter duas fileiras de teclas, ela poderia tocar em uma e eu na outra. Eu não entendia que, na verdade, ela tinha que tocar nas duas, né? É verdade. Você vê. Mas estamos aqui, né? Acho que para falar do sucesso, porque, como ela comentou, é um ramo muito específico, né? É um ramo de empreendedorismo, porque viver de música neste país, eu acho que globalmente, é difícil, né? A gente cita muitas bandas de sucesso, mas vou mencionar, esses dias estava assistindo um documentário, e aí uma pessoa disse, vou dizer porque quem gosta de rock... Todos nós gostamos aqui, eu acho. Todo mundo tá com um pouquinho de preto. Quem não gosta de rock aqui, assim, pode sair do vídeo? Mentira, pode continuar. Pode continuar, você será convertido. Tem uma música do Ozzy, aquela do Mom Come Home. Mom Come Home, sim. Quem escreveu essa música, não sei se vocês sabem, mas ele é um compositor de country. Cultura, né? E olha aí, não faz essa cara não, depois as pessoas pesquisam. E aí, ele viveu 20 anos nos Estados Unidos, tipo, com uma vida miserável, porque é a vida do brasileiro, não, dos cantores, dos compositores. E quando ele escreveu essa música pro Ozzy, ele hoje é uma pessoa bem monetizada por conta disso, né? E aí eu tô fazendo esse paralelo porque, assim, a estrada é muito mais predominante homens, né? Quando a gente fala de música, aí você comentou da onde começou, começamos do sertanejo da vontade do pai, porque a família, para alguns que sabem, ou é metade do Paraná, outra metade do Mato Grosso, então, tipo, é da roça. Sim. E quem escuta na roça, não existe nem bateria naquela terra. Né? Então, acho que queria que você explorasse, eu sei, mas conta para os nossos espectadores. É engraçado essa porque... história de como começamos. É engraçado que muita gente, todo mundo que vem do interior acaba tendo contato com a música interiorana, né? E até fora do Brasil, né? Tem muitos músicos que isso se repete, né? Então vem o pessoal do rock and roll tem contato com country, tem contato com blues, né? E aqui, pra mim, também foi assim. A minha família era toda do interior. O pessoal percebe do nosso sotaque, às vezes. Do né? porta. Do Zente. O Zente é diferente como soa.
O tempo, né, é diferente. E o lado da minha mãe é um lado mais ligado à voz, né? Então, a voz da minha mãe foi a primeira voz que eu me inspirei, que eu ouvi, que eu me emocionei. Ela canta muito bem, a família dela canta muito bem. O lado que é o lado dos Alecrim, né? Meu nome é Mayara Alecrim Puertas. Sim, sou este alecrim dourado. E do lado dos Puertas, tinha mais esse contato com os instrumentos, né? E a música sertaneja, eu não tinha assim um apego com a música sertaneja, mas faz parte sim do meu background musical, e foi onde eu pude aprender a fazer harmonias vocais, né? Porque é algo muito intuitivo para quem canta música sertaneja, você já abre 2, 3 vozes, né? E aqui no Brasil é muito forte isso. Então a gente tem as duplas que cantam juntas, então já vem fazendo harmonias, e você cresce tendo contato com isso, e às vezes você nem sabe o que é harmonia, mas você sabe o que é abrir vozes, por ter essa facilidade de cantar. Então na família da minha mãe eram 6 irmãos que cantavam juntos. Então, era algo muito bonito de ver. O meu avô cantava, minha avó também. Então, era algo empírico, mas que tinha uma riqueza muito grande. Eu acho que essas músicas tradicionais, né, do Brasil trazem uma riqueza técnica na simplicidade que muitas vezes as pessoas não valorizam. É engraçado, que assim, ela vai falando, eu vou viajando, porque a mãe da Mayara, que é a Cacilda, é a minha mãe preta, e você foi falando, eu lembrei de 3 coisas, assim, né? A nossa família, ela é predominante de uma família católica, né? Sim, sim. E no casamento da minha irmã mais velha, a Cacilda cantou Ave Maria. Sim. Né? E ela tem uma voz realmente de a primeira voz, com uma escala acima do nosso padrão, que eu não tenho. Mas se ela tivesse estudado, ela seria uma soprano, assim. Com certeza. Mas a gente tem uma característica, acho que em toda a família, de sonoplastia. Quem convive comigo no dia a dia sabe. E até meus filhos fazem isso. Então, eu tô falando isso porque você foi comentando, e aí me veio, que é uma piada interna da família, mas quando eu tinha 5 anos, acho que coisa de pré, gente, tinha uma música do Galo Morreu, que você cantava em vários personagens, ou vários tons de vozes do Galo Morreu. E toda vez que querem me ridicularizar, a mãe preta canta imitando o Galo Morreu, porque você cantando bravo, né? Então, que o Galo morreu, né? E aí entra no Kruger, que ela vai explicar um pouquinho o que é o Kruger ali pra gente. E canta, falando da feliz, que o Galo morreu! E ela tinha essas oscilações, esse espírito de music, né? Então a gente veio de um lar, acho que simples, mas muito alegre, né? Então, assim, vou ter que aproveitar, porque a gente acabou de passar ali o Dia das Mães, a gente está num período de maio, não sei que quando vocês vão estar assistindo isso, né? Mas ainda acho que vai estar neste mês. Tanto o lado artístico de desenhar muito bem, então meus cadernos, hoje a gente imprime, gente, mas ela fazia tudo à mão, ela pintava super bem, mas como essa sacada da harmonização, da oscilação da voz, então eu acho que ela é uma mulher inspiradora, né? Acho que eu vou inverter um pouco a entrevista aqui, gente, porque aí eu vou citar isso, né? Qual é a mulher inspiradora para a vida? Sim. E uma cantora referência no heavy metal, porque são poucas. Eu sei que as gregas são ótimas, adoro, mas comenta um pouco aí. Olha, então, bom, como eu falei, a minha mãe foi a minha primeira voz, né, que eu me inspirei. A gente fala muito parecido, a gente tem um timbre de voz muito parecido. Ela tem uma voz muito leve, bonita, né, delicada. Então, foi um pouco chocante quando eles viram que eu queria fazer exatamente o contrário, né? Eu tinha uma voz muito, muito bonita, eles achavam que eu ia seguir carreira no sertanejo, né? Meu pai sempre falou, você vai ganhar muito dinheiro se você for cantar sertanejo. Próxima Paula Fernandes, temos o cabelo, né? Mas não foi realmente o estilo que eu me identifiquei dali pra frente. Eu acho que de inspirações, assim, no Brasil, eu acho que um ícone contemporâneo é a Pitty, né? Depois da Rita Lee, da Cássia Eller, ela foi a cantora que mais teve validação, assim, até hoje, né? E como eu cresci ali nos anos 2000, a gente cresceu vendo a Pitty na MTV, vendo a Pitty na TV, e trazia realmente, assim, você tinha muitos exemplos de cantoras estrangeiras, Avril Lavigne, a Emily, né? E no Brasil a gente tinha a Pitty, que não era do heavy metal, mas era uma cantora já agressiva, que trazia mensagens, poxa, ela no palco tocando guitarra, né? Tocando instrumentos com um visual agressivo, dona da vida dela, né? Eu me lembro de assistir um DVD em que ela falava assim, esse é o meu primeiro carro, ela comprando um Palio, né? Assim, falando, com dinheiro de rock, né?
Então, era algo que a gente que tinha vontade de ter carreira musical olhava e falava, poxa, tem mulheres vencendo, né, no rock. Ela é uma mina baiana querendo viver de rock and roll, né? Imagina o quão difícil é isso, né? Eu lá de Santo André, do clube de campo, também querendo fazer minha vida no heavy metal. Foi surpresa para muitos ter dado certo? Foi. Mas todo mundo sabia que eu queria muito. Todo mundo que me acompanha desde início sempre fala assim, poxa, Mayara, você sempre quis isso, né? Então, eu tinha uma ideia fixa, fui tentar entender o que era preciso para eu entrar nesse meio. Afinal, a maioria das bandas eram formadas por homens, então qual é o meu lugar aí, né? Fui buscar inspirações no exterior. Hoje, o meu maior público, talvez... A gente tem um público muito grande aqui, mas o nosso mercado é lá fora, né, onde a gente consegue trabalhar turnês maiores. A gente vem buscando uma estruturação do cenário brasileiro, né, para isso. Deixa eu aproveitar isso, porque tem uma curiosidade claro. Que eu quero explorar. A gente tem uma... Eu não sei se é um pré-conceito instalado, que a gente acha que quem gosta de rock e metal é aqui o Sudeste, ou talvez Brasília. E não é, gente. Qual é o estado que mais curte metal? Olha, o estado que mais curte metal ia precisar de dados. Mas, aqui no Brasil, você vai encontrando assim, diferentes estados e diferentes gêneros que o pessoal consome. Então, você vai para o Norte e Nordeste, lá o pessoal é muito fã de heavy metal, né? O heavy metal mais tradicional. No Sul e no Sudeste vai ficando um pouco mais extremo, né? Então, as bandas como Sepultura e tal, o Torture Squad aqui é bastante popular. Em São Paulo tem muita banda desse estilo, né? O Torture Squad, o Corsos, né? Brasília foi um lugar onde o metal feminino ficou muito popular. Nos anos 90... Tem até um festival bem conhecido lá, né? Tem. A banda Vulcana era de Brasília, tinha o Pus com a Siang, que era guitarrista, que também era de lá. Ótimo. Valhalla, Miastenia. Miastenia é uma banda de black metal que a vocalista me inspira muito, que é a Suzanne Eckert, que além disso é uma historiadora inteligentíssima, né? As músicas dela falam sobre povos pré-colombianos e principalmente sociedades matriarcais indígenas. Então, isso dentro do metal cantado em português. Muito bacana. E vai mudando, né? De acordo com os lugares, eu vejo que tem essa popularidade diferente de estilos, né? Brasília teve esse início nos anos 90 com essas bandas. E aí depois São Paulo revelou a Nervosa, que é considerada a girl band com maior sucesso, né, que a gente tem no Brasil. E da Nervosa surgiram outras bandas, né? Surgiu a Cripta também, que é uma banda que é muito popular, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente vê assim, o Brasil hoje é um expoente de bandas com mulheres no front, e principalmente girl bands, são bandas formadas somente por mulheres. Eu sou ainda a única mulher na minha banda, né? Mas eu tenho um outro projeto que é o My Puertas y Las Muertas, que aí é uma banda só de meninas também. E a gente se veste de caveira, tem todo um universo fantasioso ali. Mas é muito interessante mesmo que o Brasil se tornou uma referência. Hoje em dia a gente vai fazer as turnês lá fora, você vê todo mundo com camiseta da Nervosa, da Cripta, é algo que eles consomem bastante. Por mais que a gente pense assim, poxa, a Europa é o lugar onde saem essas bandas, mas ainda é um lugar muito machista. Então existe a presença feminina, mas aqui eu acho que a gente está andando a passos largos, assim. Que bacana. 2 ganchos assim que eu queria, me surgiram perguntas, né? Quando você começou assim, dentro da banda atual, porque a banda atual, para quem conhece, acompanha ou vai pesquisar, ela já tem algumas décadas. 3 décadas. E a sua vida. Só mesmo que eu tenho de idade. Então, é uma banda de pessoas, né, mais velhas, que já têm uma estrada. Então, eu acho que teve um convite, eu quero que você comente isso um pouco. E eu queria perguntar, porque como a gente, como um hub de mulheres que se apoiam e se conectam, eu percebo nas suas histórias, né, que é um universo de comunidade que se ajuda. E se acolhe, porque é aquilo que você comentou, né? Poxa, vocês vão agora, junho, né, para a Europa novamente, para o leste europeu, e chega lá, cara, só tem o de mulher. Aí chega uma outra banda, não rola. A gente estava falando isso, que às vezes as mulheres, nós temos essa questão de se arrumar e criticar, e graças a Deus está aumentando a visão do elogio, de falar, poxa, usa esse meu produto, emprestar, né? Então, assim, existe mesmo essa comunidade que eu percebo, então eu queria que você comentasse, porque eu vejo vocês fazendo muitas coisas, iniciativas paralelas, né? Então, vem aquela guitarrista
super top da Grécia, aproveitam que ela tá aqui, se encontram e fazem, né, algo específico. E aí, assim, as pessoas têm algum pensamento ainda restrito que quem canta um estilo só faz aquilo, mas não é. Você já fez a participação sem da Sandy, já que ela falou, acabei lembrando. Tem uma música com Sepultura, né? Com Angra. Com Angra, perdão. O Angra gravou uma música com a participação da Sandy e de uma outra cantora canadense, que é a Alissa Whiteglass. E aí tem esses momentos das vozes mais limpas, que é a Sandy quem faz, e os vocais distorcidos da Alissa. Aí quando eles fizeram o show no Brasil, eu participei fazendo as duas vozes, né? Fazendo a Sandy e a Alissa. Dá uma palhinha aí das duas vozes depois pra gente ver a diferença. Depois vamos conversar mais? Tá bom. Ela quer aquecer a garganta, sabe, gente? Mas tá falando do que você disse, né? Do convite. Eu sempre fui muito cara de pau, a Ana sabe disso. Então, quando eu descobri... Não é de família. Não, imagina. Quando eu descobri uma ferramenta chamada internet, eu falei, pô, agora é meu momento. Eu vou poder me divulgar sem precisar de intermediadores, né? Porque antigamente, para você se divulgar, você tinha que entrar numa revista, ou num canal, ou numa rádio, através de algum contato, né? A internet proporcionou a gente poder simplesmente entrar. Então, desde o primeiro momento em que eu estive na internet, por mais que não era autorizado para menores de 18 anos, estava lá no meu perfil. Mayara Puertas, vocalista de metal. Então eu tinha a minha mini biografia, que eram os estilos que eu gostava de cantar, e eu gravava os meus covers de uma maneira bem caseira, usando o meu headset do Skype, e sei lá como que eu conseguia fazer aquilo, mas eu gravava as coisas em casa, sem interface, sem nada, e eu subia no SoundCloud, porque eu não tinha internet suficiente para subir no YouTube. E ali eu divulgava nos fóruns e falava, eu estou procurando banda, quero ter uma banda. Desse primeira divulgação, né, eu tive contato com algumas meninas da cena, montei ali as minhas primeiras bandas, fiz participação em algumas girl bands como Sinaia, né, que depois foram ser bem conhecidas, né. E ali, só que era difícil, porque a gente era de Santo André, né? Era difícil chegar até São Paulo, que era onde as coisas estavam acontecendo. Eu era muito nova, minha mãe tinha bastante receio, né? Então, os primeiros contatos que eu tive de banda, ela falou, olha, acho melhor você amadurecer um pouco, né? E depois se aventurar. Então, eu tive aquele período ainda de ir para a faculdade, trabalhar, né? E até que eu encontrei uma banda de Santo André, que era o Necromesis, e veio a ser a minha primeira banda. Só que já era uma banda bem profissional, né? Então, os materiais que a gente lançava já eram muito bons, a gente recebeu convites para abrir turnês de bandas internacionais. E aí eu fiquei de 2012 a 2015 nessa banda. O Necromesis já é do Pocahontas, ou não? Do Pocahontas? Aquele gato de cabelo comprido que parece o Pocahontas, que é o cara que trabalha na GM. Não. Essa parte a gente corta, se não for. É o Marabisa. Ele vai ficar feliz em ouvir isso. Bem casada, tá, gente? Mas... Sim. O Marabisa hoje, ele é diretor nacional da School of Rock. Olha! Pois é. Ele também cresceu aí. Mas a gente sempre foi muito profissional, teve essa preocupação de se mostrar como uma banda que, por mais que fosse underground, independente, estava levando tudo muito a sério. E aí eu tive uma mulher, né, que apresentou meu trabalho para o Torture Squad, que foi a Fernanda Lira, da Nervosa, e hoje ela é da Cripta. E o Torture Squad é uma banda que tem 33 anos de carreira, foi por mais de 20 anos somente homens na banda, né, uma boy band. E houve um momento em que a formação que tinha durado mais tempo, né, que era com a Milka na bateria, o Castor no baixo e o Vitor Rodrigues no vocal, se dissolveu e o Vitor saiu. E eles ficaram um período como trio, né, com o André fazendo guitarra e voz, e decidiram que queriam ter de volta alguém no front, né, só para cantar mesmo e se comunicar ali com o público. E a Fernanda mostrou, né, o meu trabalho pro Amilcar e pro Castor, e eles já conseguiram visualizar aquilo na banda deles. Era um estilo bem parecido, né, o Necromesis. Isso me ajudou bastante, né? Então ficou fácil de visualizar como ia funcionar. Eu não fiz um teste para a banda. O mais importante para eles era a conversa, entender quais eram as minhas ambições e o que eu estava disposta a fazer pela banda, porque afinal você entrar no... o primeiro desafio que eu tive foi, nós vamos ensaiar 4 vezes por semana. Então, não dá para trabalhar, né? Eu tinha acabado de conseguir um emprego novo. E quanto que dura um ensaio, só pra gente ter uma ideia? Vocês vão ensaiar, e como é o ensaio de uma banda profissional? A gente ensaia das 2 da tarde às 7 da noite, tem uma pequena pausa para o café, ali a gente passa setlist. Atualmente a gente divide os nossos ensaios entre setlist de shows, que pode ser mais de um, às vezes você está ensaiando mais de um espetáculo,
e composições para novos álbuns, né? Então, a gente tem o ensaio de show e o ensaio de composição. Mas isso é um modo bem old school de se trabalhar. Porque hoje em dia todo mundo ensaia em casa, manda a composição pro amiguinho. Né? Mas a gente ainda preza por ter esse contato. Né? Então, as ideias vêm, a gente compõe em casa, às vezes vem, o pessoal faz um ensaio de cordas e tal. Mas a gente ainda preza por tocar junto, sentir junto isso tudo. Né? E eu acho que isso reflete quando as pessoas assistem o nosso show, falam, nossa, vocês são muito preparados, vocês são muito profissionais. Mas é porque a gente está em contato com a música. E eu acho que com essa coisa do... Hoje eu tenho muito recurso para fazer música, as pessoas se esquecem de tocar a música. Né? O computador faz a música para você cantarola, ele transforma numa guitarra. E aí, no show, você vai sentir essa diferença das bandas que ainda têm contato com a própria música e as que não têm, né? E acho que até, desculpa te cortar, por isso que você falou que dá conversa, porque tem dois olhares, né? É muito convívio, é um casamento, né, gente? É igual uma sociedade. Todo dia. E assim, quando sai em turnê, você abandona a sua família, abandona ali sua rotina e tem muito perrengue, né? Sim, sim. Os primeiros anos, principalmente quando eu entrei, foram anos de perrengue, foi ano de dormir em sofá do estúdio, foi ano de quase não ver a família, de me dedicar 100% para aquilo, 100% para as turnês. Era uma reestruturação de uma formação, então é como se você trocou o time da sua empresa, né? É diferente, você tem que vender uma cara nova, você tem que dizer para as pessoas, ei, esse ainda é o mesmo produto, né? Aqui nesse ambiente eu posso chamar minha música de produto, né? No nosso cenário a gente ainda preza muito pela parte artística. Mas é uma marca, é um grupo que tem um rosto. Então, imagina você ter 20 anos sendo um homem, como à frente daquela marca, e você troca por uma menina, porque eu era uma menina, né? Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 23, 22 anos quando eu entrei. E eles tinham 20 anos de carreira, né? Então, é uma discrepância muito grande, até para conversar como um time, porque eu tinha uma outra visão. E eles tinham a experiência deles, né? Então, vem uma pessoa com uma visão nova contra uma experiência que vem funcionando há anos, né? Hoje, eu estou há 11 anos na banda, eu participo ativamente das decisões, das negociações. A negociação com a nossa gravadora na Europa foi um contato que eu fiz. Você adquiriu o seu espaço, né? Sim, sim. E mostrando que, por mais que eu não tivesse... Eu acho que esse era o maior desafio, assim, mostrar que a minha visão era compatível com a experiência deles. Né? Por mais que eu não tivesse vivido 20 anos de carreira, eu tinha algo para agregar com esse período, né, de experiência que eles tinham. E hoje a gente é um time muito forte. E nesse time, né? Até vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, e não sei a resposta, tá? Antes que alguém pense. Eu acho que a gente acaba passando algumas características masculinas, né? Não só no tom de voz, na postura, na roupa. Acho que o rock traz um pouco disso ainda. Mas você tem um outro lado, que é os próprios integrantes ali terem características femininas, né? Então, assim, quem é a mãe da banda ali, né? Quem é o que ouve, o que acolhe? Esse papel é seu, do cara que apazigua, porque acho que tem muito da mãe, ou não, tem alguém que faz? Olha só, isso eu acho que mudou muito. 11 anos é tempo, né? Eu acho que quando eu entrei, eu tinha muito essa energia mais reativa. Eu arrumava muita treta. Vou para eu brigava muito. Vou mostrar qual é o meu lugar, colocar a minha ideia, né, em prioridade, não vou abaixar a cabeça, né? Então eu tinha essa coisa bastante reativa. Funcionou em algumas coisas, né? Para eles entenderem que eu tinha ideias, que eu tinha algo a falar, que eu não queria só tocar e fazer. Tem artistas que trabalham assim, eu não sou assim, né? E com o tempo, eu acho que eu passei a ser, sim, uma intermediadora ali, ainda mais porque, falando em casamento, né, o meu batera e o baixista estão juntos há 30 anos. Acho que nem o relacionamento deles durou tanto tempo quanto essa amizade deles, né? E houve momentos, sim, que eu fui uma intermediadora ali de alguns problemas. Acho que vem sendo, cada vez mais eu aprendi a me comunicar, né, com eles. Sobre esse lance, né, de feminilidade, masculinidade, acho que o rock é um dos estilos mais andrógenos que tem, né? Porque é homem usando maquiagem, com um estilo diferente que incorpora muitos elementos femininos e vice-versa, né?
mas não deixa de ser um reflexo da sociedade, então vai ter pessoas machistas, vão ter pessoas misóginas, existe uma quebra de paradigmas, porque vem junto com a rebeldia, é um estilo que fala assim, vamos ser contra tudo e todos, né? Tem que tomar cuidado, né? O pessoal já leva muito pra anarquia, né? Uma coisa é você ter a rebeldia de se posicionar, uma coisa é o contra tudo e todos, mas eu acho que tem uma sutileza, e eu acho que não é do metal, nem do rock, tá, gente? É da música. A capacidade de passar recados massificados. Sim. Né? Então, a gente vem de um país onde o MPB era um recado direto da ditadura e a genialidade da escrita ali, da composição, dá recados onde as pessoas não tinham visão do quê, né? A gente ainda tem, como você falou, do predominância. Eu acho aí o máximo você citar das meninas serem ainda bandas que escrevem em português, porque quando a gente fala de rock, independente do subgênero, ainda predomina o inglês, até Sim. por uma visão comercial, né? E é também um pouco, eu acho que da musicalidade, do speed, ali da harmonia, que foi o que você comentou. Mas quando você pega a tradução das músicas, a gente consome muita coisa americana que na música, na letra, não tem nada. Sim. E o metal, né, o black ali, algumas coisas, tem recados muito diretos, que é essa revolta da não aceitação do estado quo sociedade, né? Se você conversar com as bandas dos anos 80, que foi onde começou a ser mais popular o heavy metal, eles vão citar exatamente isso. Eram pessoas que sofriam uma repressão social pelo estilo que eles tinham, principalmente de lugares que eram predominantemente religiosos. A minha escolha pelo heavy metal foi um pouco isso, assim, eu vinha de um núcleo familiar muito religioso, cheio de regras, cheio de normas, e aí eu, de repente, achei um estilo que havia uma voz poderia contrária expressar, ali, né? E assim foi, né? Então, o metal, ele vem aqui quando a gente compara os problemas do Brasil com outros países, isso impacta também na escolha do que você vai falar. Então, a gente ainda tem problemas muito estruturais no nosso país. Então, a gente vai falar sobre política, vai fazer crítica religiosa. Não tem como fugir disso, porque é um problema. É um problema estrutural no nosso país. As mulheres ainda ampliaram esse debate, né? Nas bandas femininas e que são formadas por mulheres, você ainda vê esse olhar da experiência do ser mulher nesse meio machista que é a sociedade, né? Não é nem o meio musical, é você viver em sociedades e perceber que é diferente, que com você vai ser diferente, que as pessoas não te tratam de maneira igual. E eu tenho muito orgulho, né, de poder ser uma representante brasileira desse estilo, de ter esse reconhecimento lá fora. As pessoas, quando falam do heavy metal do Brasil, eles sabem que existe um estilo nosso, né, assim como existe o Bay Area nos Estados Unidos, o thrash do Brasil é diferente. A nossa maneira de tocar, a nossa maneira de falar, a gente vem com uma garra muito grande, as pessoas se impactam com a energia, né, do show, a gente se entrega, né? E talvez lá fora as pessoas tentem entrar em caixinhas, né? Então tem essa coisa do artista, do rockstar muito, muito forte, né? Aqui a gente ainda usa a música como ferramenta de expressão. Não sei nem qual que é a palavra, gente. Porque quando a gente fala de expressão, eu acho que tem vários tipos, né? Então, acho que a música, dentro o próprio extremo do arranjo, é uma expressão, né? A própria letra é outra expressão. Eu acho que cada ritmo tem, né? Então, assim, você falou, né? Eu sou mais uma pessoa gótica aqui. Não, é uma expressão, né? Porque a gente tem essa identidade, né? E aí eu acho que tem umas coisas muito interessantes que, às vezes, a gente conhece pessoas que a gente se abisma em falar, nossa, você ouve isso? Nossa, você gosta desse tipo de música e tal. Tem dentro dessa sua experiência de turnê nacional ou internacional, alguma coisa que você falou, poxa, alguém chegou em mim, ou mesmo nas redes sociais, porque acho que tem essa visão gama, né, maior de expansão, de divulgação, e de falar assim, nossa, essa pessoa me ouve? Nossa, essa pessoa me pediu um autógrafo, não sei. Tem algum caso intrigante, assim? Tem. Eu fico muito surpresa quando aparece lá, pastor não sei o que, curtiu sua foto. Eu fico, meu Deus, padres, pastores, pastoras que seguem a gente e acompanham a nossa música. Eu acho que essa é a parte mais surpreendente para mim, justamente pela mensagem que eu transmito ser contra, né, ao que essas pessoas acreditam, né? Mas, de alguma maneira, assim como nem tudo é 880, né? Talvez exista algo na minha música que ainda inspira essa pessoa, né? Independente da fé ou do pensamento dela. Teve uma situação
Eu vou dizer até que é triste, né? A gente tocou na Ilha do Marajó e aí teve um grupo de religioso que foi até o hotel pegar autógrafos com a gente. Eles falaram assim, a gente veio aqui porque a gente não pode ir até o show de vocês. Nossa religião não permite. Né? Então você vê que o fã ele ainda quer ter o contato com o músico. E fisicamente você olhava para eles, não tinha nada no visual, na forma de se vestir, que conectasse. E dava para ver que eles estavam até indo escondido, né? Assim, ninguém pode saber. Eles levaram a família inteira, os filhos, todo mundo para tirar foto com a gente, para realizar aquela vontade que ele tem de ter o contato com o artista, né? Mas com certeza hoje a música, né? Ela veio antes muito ligada ao movimento cultural. Então, para você pertencer àquela tribo, normalmente vinha de uma raiz musical que ia impactar no seu visual, né? Mas a gente tem uma vida em sociedade, que a gente trabalha, que a gente tem que viver em normalidade, né? E aí os seus gostos ficam num segundo plano, mas não deixam de existir, né? Então, acho que o tempo todo a gente acaba tendo contato com pessoas que tem essas duas vidas, né? Que é o que você gosta, o que você é e o que você tem que mostrar, né, para a sociedade. É uma pena ainda, né? Pensar no mundo contemporâneo, isso ser tão fácil acesso, né? Perceber essa distinção. Ao mesmo tempo que você falou dos pastores, assim, tem haters, assim, que acabam se posicionando com a letra de vocês? É pouco? Como é? Existe sim. Tem pessoas hoje em dia que acham que você manifestar os seus pensamentos é fora de moda, né? Porque o certo é você concordar com tudo e todos para ser aceito e ser abraçado pelo maior número de pessoas possíveis. Então, você dizer as suas ideias, sempre que eu expresso algo, que eu deixo de ser só uma pessoa que canta uma música, como uma caixinha de música, eu perco seguidores, né? Porque tem pessoas que ainda esperam que você seja aquele ser virtual que só vai dar o que ela quer, né? Mas eu tenho meus pensamentos, tenho as minhas expressões e me alio a outros artistas e às vezes até isso faz com que você perca esse engajamento, esses seguidores. Mas eu acredito que se a internet caísse hoje, eu ia continuar fazendo o meu trabalho, né? Então, existe esse mundo dos haters e do fã de internet, mas existe o fã e o apoiador da vida real. E, pessoalmente, eu não consigo me lembrar de nenhuma situação em que, no cara a cara, a pessoa diga assim, eu odeio você, eu odeio a sua música, eu odeio o que você fala, nunca aconteceu. Na internet é todo dia. É que a internet a gente tem a possibilidade, né, da distância ali, eu posso ser quem eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, né? É diferente. É diferente, você cria uma persona. Você cria um personagem, um avatar, um perfil. Você pode criar o que você quiser, você pode criar um perfil fake, né? E ser quem você é. Às vezes eu recebo comentários que dá pra ver que são perfis falsos. Aí eu fico entregada pensando, quem será essa pessoa que tá escondendo essa... Ele precisa criar uma outra... Se deu o trabalho dele, né? Para poder dizer aquilo, para poder externar aquilo, né? E normalmente são comentários bem machistas, né? Então é aquele cara que ele não pode ser machista explicitamente, ou aquela mina, porque também só tem isso entre as próprias mulheres. Claro. Mas aí na internet, no usuário 0231, ele consegue externar aquilo. Né? Excelente. E me conta uma coisa, para alguém que quer seguir, né, esse mundo específico, né, viver de música, e nem estou falando do metal, estou falando de viver de música, ou viver com um talento, porque eu acho que no fim do dia é isso, você potencializar e se sentir também que você quer trazer seu talento à tona, né, porque como você falou, poxa, eu já dormi quantas vezes no sofá lá do estúdio, etc e tal, então assim, tudo que é empreender traz uma resiliência, traz um risco que a gente tem que assumir, consciente ou não, então se você pudesse dar uma dica e falar, gente, vale a pena, e assim, são pequenas ações, assim, se eu pudesse ter uma conversa com a Mayara de 15 anos atrás, o que você diria? Olha, se eu tivesse uma conversa com a Mayara de 15 anos atrás, eu diria para não perder tempo e seguir a sua intuição, porque eu acho que eu perdi um tempo ali ainda querendo lutar contra essa vontade que eu tinha de viver da música, que eu nunca tive outro objetivo. Eu sempre quis ser cantora, eu sempre quis trabalhar com arte, mas eu acabei ficando rodando ali, faculdade, trabalho, não sei o quê, e eram ambientes em que eu me sentia realmente oprimida. Não foi algo... É diferente quando você está num trabalho que te traz gratificação. Então, se você está ganhando muito bem, se você está tendo um reconhecimento no seu meio, assim como eu já tive essa conversa com alunos, né, que são de outros estados, e aí falavam, Mayara, será que eu saio daqui para tentar a vida em São Paulo, por exemplo? Só que era uma pessoa que tinha uma carreira muito bem estruturada onde ela estava, ganhava super bem, então não faz sentido você abandonar algo que já te traz um retorno para meter as caras em algo que você não sabe o que é, né?
eu abandonei o meu trabalho corporativo porque eu consegui uma oportunidade muito boa, já numa banda muito estruturada, que era muito conhecida. Então eu sabia que se eu largasse tudo naquele momento, numa projeção ali de 10 anos, 15 anos, eu ia conseguir atingir os objetivos que eu tinha, que era estar no mercado internacional. Eu viajei o mundo inteiro, essa já é a terceira, quarta vez que estou indo para a Europa com essa banda. Conheci países que eu nunca imaginei que eu iria estar, tive contato com diversas línguas, aprendi a falar línguas conversando com as pessoas, né? Então, se você tem que largar tudo, que seja por uma oportunidade muito boa, que você já tenha algo estruturado. E pensando em Brasil, algo que eu falo, né, para uma pessoa como essa, né, que tem condições financeiras, por que você não estrutura o lugar onde você está? Então, você vai procurar um estúdio num outro estado, por que você não investe em proporcionar um ambiente que outras pessoas possam crescer onde você está? Porque aí você se torna referência para elas, né? Nossa, excelente isso, porque aí você faz uma economia circular ali, né? Sim. Você vai fomentando. E a gente tem essa coisa, tudo está no eixo Rio-São Paulo, tudo, de arte e negócios está no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente precisa estruturar outros lugares, porque existe demanda nesses lugares. Então, essa pessoa hoje, ela tem o estúdio dela lá no Pará, é uma referência para os músicos de lá, e fomenta a gravação de novas bandas, né? E, Carol, um beijo, você vai ter muito sucesso. e isso é o que eu digo para todos, assim, se você está na fase de eu não tenho nada a perder, então você não tem nada a perder, você consegue ir atrás e fazer mais loucuras. Eu talvez estivesse nessa limiar, né, quando eu tive que tomar essa decisão. Ainda tinha espaço, né? Hoje, recentemente, muitas pessoas me questionaram porque ouvi um bafafá de que eu estaria substituindo uma cantora numa banda que é sueca, né? E aí muitos falavam para mim assim, poxa, mas se fosse isso mesmo, né? Você iria embora do país? Eu falava, depende. Depende da proposta que iriam me fazer, depende do que isso iria me trazer de retorno. Porque para eu deixar o meu país, minha família e toda a estrutura que eu tenho aqui, tem que valer muito a pena e tem que estar muito acima do que eu já tenho com a minha banda. Hoje, eu sou uma artista reconhecida no meu país, que tem um prestígio, tem uma estrutura, né? Então, você tem que pensar sobre isso e entender que é uma linha de construção, né? No meu nicho, você precisa de pelo menos 10 anos trabalhando para conseguir ter um reconhecimento. Eu acho que na música a constância vale mais do que o sucesso imediato, né? A internet, ela traz essa sensação de que você precisa fazer sucesso imediato, você precisa viralizar, você precisa lançar seu primeiro single e já fazer sucesso. E aí quando você vai pesquisar sobre aquele artista que você gosta, você vai descobrir que antes daquele single de sucesso ele já lançou muitos trabalhos que deram errado, que não tiveram retorno, que investiu, que não deu em nada. Então é a constância, é o insistir. O Torture Squad é uma banda de meninos de 13, 14 anos da Vila das Mercês, em São Paulo, que não tinham grana, que não tinham recurso, que procuravam estúdios e falavam assim, a gente quer um peso na guitarra, eles não sabiam nem o que era peso, não sabiam nem como ter essa... Nós também não sabemos o que é, mas ok. Mas hoje em dia o Brasil já tem essa estrutura, você pode montar seu estúdio em casa, você pode começar a fazer suas coisas, né? E é isso, eu sou a favor de você mudar ali o seu pequeno núcleo, né, antes de querer abandonar aquilo e ir para outros lugares, né? E você tem a banda, né? Você é vocalista. E quais são os outros projetos que você tem? Porque não é só a banda, né? Você tem outras frentes aí. Conta pra gente mais sobre isso. Sim, conforme eu fui crescendo, né, na música, eu percebi que tinha uma demanda de pessoas que queriam ser também, que queriam crescer, queriam ser músicos. Então, eu me surpreendi muito quando eu fui procurar, né, um instrutor muito famoso aqui no Brasil, né, de voz, e eu achando que ele ia me colocar para estudar ali e tal, e ele já me chamou para fazer workshops, a partir do primeiro momento que eu tive esse contato. Mas por quê? Há essa necessidade de mostrar mulheres que cantam essa técnica. Então, eu desde esse primeiro momento percebi que havia essa demanda para aprendizado e conteúdo de estudo, né? Então, hoje eu sou instrutora vocal, sou produtora musical, trabalho com outros artistas, com revelações aí do cenário, principalmente mulheres, né? Eu acho que 80% dos alunos e artistas que eu trabalho são mulheres que estão querendo estruturar a sua carreira. Eu fiz disso um trabalho em que eu trabalho com workshops e masterclass.
né? Já trabalhei em alguns congressos, simpósios, né? Participei da Conecta Música e Mercado, que é uma das maiores feiras que a gente tem de música aqui no Brasil, da Trans Music Conference também, que promove esse bate-papo, né? Entre diversos artistas e diversas áreas. O Circuito Sesc também, que foi um dos trabalhos que eu mais me orgulho, porque ali foi onde eu pude falar da música como ferramenta de ativismo. Então, eu trouxe depoimentos de mulheres do mundo inteiro, do Brasil, Rússia, México, Bolívia, Irã. Então, uma coisa é você entender, é difícil viver de música no Brasil? É difícil, mas e se fosse impossível, né? E se você tivesse que ir embora do seu país como refugiado, porque no seu país é crime cantar? É outra realidade completamente diferente. Né? E tenho esse trabalho e tenho outros projetos, né, que eu atuo como convidada, como cantora, mas eu tenho gostado muito, é algo que me traz muita satisfação, preparar e produzir outros cantores. Né? Então, eu tenho... a demanda é tão alta que eu tive que pensar num formato online para isso também. Então, hoje eu tenho um infoproduto que você pode estudar com videoaulas, né? E eu tenho ali o meu grupo de alunos, onde a gente conversa e eu posso oferecer um suporte, porque como a vida de... Eles sabem, né, que a minha vida de cantora envolve turnês, envolve tocar... não tem como, muitas vezes, estar presente, né, pessoalmente, mas esse conteúdo está lá, é algo que eu venho trabalhando cada vez mais, quero estruturar mais, tenho vontade de lançar um livro, tenho vontade de fazer um documentário sobre isso. Comecei um trabalho no YouTube que se chama As Vozes e a História. Então, lá eu falo sobre técnica vocal, né? Então, abordo a história das bandas a partir da perspectiva dos cantores, mas eu trago o contexto histórico por trás, né? Quando alguém começa um trabalho comigo, eu faço a primeira pergunta assim: por que você quer gritar? O que te faz ter vontade de gritar? Né? Eu acho que todo mundo aqui tem vontade de gritar, né, em algum momento. Então, se você escolhe o gritar como sua técnica para cantar, tem algo por trás. E, normalmente, quando a gente entra nesse ponto, é onde, né, vem a parte emocional muito forte. Né? E você sabe se alguém está bem ou não está pela voz dela. Você fala, nossa, sua voz hoje está tão xoxa, tá tudo bem, não é? Ou então... Nossa, você está falando tão empolgado que deu bom, né? A gente sabe pela voz. Então, o que aconteceu na sua vida que te trouxe para esse lugar onde a sua expressão é o gritar? Né? A gente nasce gritando. A primeira comunicação que a gente tem do ser humano é gritando, né? Então, são muitas camadas. Eu acabei, ao decorrer da minha carreira também, associando uma parte muito psicológica a isso, né? Do se comunicar. Um dos passos meus acadêmicos agora é estudar a parte de neurociência que envolve a musicalidade, né? Então, quem sabe aí no futuro venha um material também associando os berros a isso. Muito bacana. E você falando aí da experiência, né, e interagindo com as outras pessoas, conta uma história pra gente aí que te marcou, ou que foi curiosa, ou uma coisa que você se orgulha muito, né? Porque você foi indicada que você é a segunda... Qual que é? Você foi Revelação Metal, né? Acho que tem essa... Eu acho que o prêmio chama Fame Metal. Fame Metal, de vocalista brutal. Então, que você foi indicada aí em segundo lugar, né, em vocalista brutal, então conta aí pra gente. Da Fame Metal, conta como foi. Essa é uma premiação internacional que acontece todo ano. Eu fiquei muito surpresa quando eu vi que eu estava entre as indicadas, e ainda mais, eram assim, 30 indicadas do mundo inteiro. E eu fiquei ali no top 3 junto com as principais, né? As pessoas provavelmente que você admirava, né? Exato, exato. Isso é muito bom porque a gente passa a validar o nosso próprio trabalho. Tem muita autossabotagem, né? A gente se sente muito insuficiente. Às vezes você olha aquela pessoa que é o seu ícone, que é a sua inspiração, você fala, nossa, eu nunca vou ser como ela, né? Nunca vou chegar nesse patamar, né? E quando eu tive contato com essas mulheres que me inspiraram, e elas me trataram de igual para igual, quando eu chegava em casa e me olhava no espelho, eu falava, pois é, né, Mayara? Você ocupou esse mesmo lugar. A única diferença é que você está no Brasil. E você tem que se orgulhar disso, né? De estar aqui. E, poxa, quando eu penso assim, em histórias de transformação, são muitas, né? Eu recebo cantoras que vieram me procurar como hobby e, de repente, se viram fazendo testes para bandas em outros estados e passando por seleções super complexas.
pessoas que depois dos 40 se descobriram como cantoras e querem ter uma carreira e estão montando suas bandas de maneira muito profissional. Pessoas que mal conseguiam se comunicar. Falo, eu sou tímida, eu não consigo falar, eu falo baixo. Subir num palco, né? Se colocar lá como vocalista de uma banda, né? Ter o spotlight, né? Nela mesma, né? E você sair da casca, você descobrir uma outra pessoa. Você acha, você fala, não, essa sou eu. E aí, de repente, você fala, não, eu posso ser o que eu quiser, eu posso me transformar em outra coisa. Então, me vem muitos rostinhos quando eu penso nisso, me dá muito orgulho, é emocionante pensar nessa transformação, porque eu passei por isso também, né? Então, compartilhar isso, tornar isso popular de alguma maneira, né? É muito bom, é muito gratificante, e eu espero que essas pessoas também sejam uma semente para outras, né? E eu vejo que são, né? Elas já têm outras mulheres que se inspiram nelas, que têm essa vontade. E, poxa, quase fui para um lado mais emocional agora. Eu vou comentar, porque já que ela foi, a gente é um pouco cebola, né? A gente vai tirando as nossas cascas, né? Então, cada um tem a sua maneira disso. Vou falar porque no yoga você tem muito essa questão de meditar, de se autoconhecer, e você falou palavras aí que são voga, mas tão essenciais na jornada de qualquer ser humano, não é só da mulher, que é da autossabotagem, né? De você olhar e falar, poxa, eu posso estar lá de igual, e você usou uma palavra que é o acolhimento, né? Poxa, eu estava lá e fui tratada de igual, então eu fui acolhida, né? E às vezes tem a diferença da idade, às vezes tem a questão, eu venho de fora, a gente tem síndrome do vira-lata de tratar quem vem de fora melhor, né? Verdade. E é uma tolice, foi o que você falou, a gente está a passos largos de exportar muita coisa boa, né? Entre várias coisas, né? Ideias, estudos e música, e entre várias outras coisas. Eu vou te dizer o que é bacana nisso tudo, e aí eu vindo até com um olhar de admiração, porque a gente tem superação, né? E essa da sementinha, eu acho que é um pouco o que a gente acredita muito, né? Acho que todo episódio, assim, a gente depois vai ter que fazer um backstage dos nossos episódios, mas em todo episódio sai algumas mensagens muito cuidadosas, que é transformar a vida do outro, né? Do próximo. E isso é interessante porque cada um traz a sua maneira. Sim. Um traz por religião, um traz por neurociência, um traz porque é propósito de vida, um traz porque é energia, cada um traz o seu. Mas eu acho que a gente, enquanto mulheres e seres humanos, temos uma coisa que é do legado, né? E aí eu vou dizer isso porque, assim, você estava falando da jornada e aí me vieram algumas cenas de um filmezinho, né? Desde assistir, aí você falou do Feito, desde o show da 89 Rock, que era na rua, que era um festival, desde ir no estúdio na Teodoro Sampaio, que era super exclusivo, desde tocar no Rock in Rio, que pra mãe foi o ápice, Mãe Preta ficou, né? E olha, Mãe Preta ficou no ápice só porque conheceu o Thiago Lacerda, também era o ápice, eu super queria, né? Mas são coisas que são pequenos feitos, porque é diferente. Eu acho que tem dois feitos. E aí eu vou dizer até por mim, tá? Estar aqui e falar, né, é uma coisa, eu falo que eu sempre gostei de ser amiga do rei. Então, estar ali, super legal, você vê as mágicas acontecendo, né? Você estar do lado de cá do front já é um feito, e um feito para nós, né? Enquanto ser humano, eu para comigo mesma, né? É o desafio. Quando a gente fala, né, dos feitos, acho que cada um vai responder uma coisa. A banda vai falar assim, poxa, a gente ter posto uma meta. Antigamente era ir no Gugu, gente, ganhar. Viajei agora, mas não era? Não tinha? Você ia no canal aberto. Disco de ouro. O disco de ouro. Era uma... Nossa, ia ser. Eu dei uma entrevista pro Walter Casagrande. Exato, então isso que eu queria. Eu ia chegar, calma que eu ia chegar aí, você fez spoiler. Eu acho que você ir num festival que a gente às vezes só vê pela internet ou na TV. Na TV. Né? Acho que mais internet hoje que é global, né? Por mais que a gente tenha hoje os streams e tal, e falar, poxa, e chegar lá e sentar de igual e conversar. Então, assim, como você falou do Angra, que é uma referência, né? Você fala assim, vou dizer, né? Você estava falando da Pitty, etc. Eu ia falar, não, na minha época era Evanescência, gente. A gente pagava um pau ela tocando piano e tal. E assim, esses dias, algum tempo atrás, a Mai fez um post de uma aula de piano, né, que eu coloquei para ela, e aí a gente brinca, assim, dessas referências, mas é essa sementinha, né, e eu acho que quando a gente produz, e vou dizer isso porque ontem
exatamente, eu estava lendo um artigo lá de fora, e uma pessoa estava falando da Suíça, estava falando assim, cara, eu gostei de tudo que eu sempre fiz, mas produzir e ver o sucesso de outra pessoa é inexplicável, né? E eu acho que esse é o espaço que você colocou, né? Que é o empreendedorismo, que é eu começar aos poucos, ter o caminho mentalizado. Eu sei onde eu quero chegar, cara, eu quero ser revelação, eu quero ser a melhor naquilo, ou eu quero tocar lá fora, eu quero tocar na acústica lá no... Sabe, essas coisas? Eu acho que a gente tem que saber e construir daqui até lá. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fez um webinar recentemente e a gente foi falar de coisas simplórias, né? Pô, qual que é o seu propósito de produto, o seu propósito de vida, né? Quem que é as pessoas que estão ali que podem te ajudar, né? O que eu tenho de competência minha? Igual você falou, pô, eu sempre tive um tom de voz que eu conseguia fazer esse speed, essas oscilações, as harmonizações. Mas o que falta? Né? E essa maturidade de entrar numa banda e constituir o espaço, né? E virar uma referência, porque assim, você já entra com rótulo de revelação. Putz, isso é ótimo. Mas para aqueles caras que tinham bagagem, era nada. Né? É isso. Você ainda tem muito que aprender. Sabe, ela é uma menina, né? E eu falo isso, gente, porque a gente... somos meninos eternamente, né? Então, assim, quando você escuta alguém com 60, 70 anos, e aí você tá filosofia contemporânea da Daniela Mercury, né? Que ótimo sermos vistos como menino a vida inteira. Quer dizer que eu tenho algo a aprender e algo a ensinar, né? Então, eu acho que hoje, pra gente, foi uma aula. Foi, pra mim foi. Eu até fiquei aqui mais escutando ela falando, porque, nossa, é um universo, completamente diferente, assim, e a gente acha, né, que a banda é só lá, toca, compõe e faz festa, e é isso. Na verdade, não, né? É super profissional, tem muita dedicação, tem muita emoção envolvida aí, né? Então, pra mim, foi uma aula. E eu vou dizer mais, tem muito estudo. Tem, com certeza. Sim. Né? Então, tem o estudo. Tem músico que, por mais que você fale, ele não toca. Cara, mas ele tem que saber o que é uma escala para cima, para baixo, né? Sim. A harmonização, igual você falou, hoje o computador e a inteligência artificial, sim, faz. Né? Agora meio Black Mirror, né? Faz, gente. Mas essa sensibilidade do... o que a pessoa estava sentindo quando ela escreveu aquela letra. Eu corrigiria, assim, a inteligência artificial, ela não faz, ela imita. Ela reproduz, então, alguém total, fez algo que ela aprendeu que é bom e que o humano gosta, né? Ela está replicando aquilo, mas o criar ainda, ser criativo, ter a capacidade de colocar seus sentimentos. Poxa, tem músicas que eu toquei uma vez no piano e quando eu fui gravar no estúdio já não soava mais igual, porque não era o meu estado de espírito igual. O piano é um instrumento em que você se debruça nele. Tem o peso da mão, tem o seu corpo, a altura do banco, o ângulo do braço, tudo vai E influenciar. Piano e teclado são coisas diferentes, né? São instrumentos diferentes. São. O teclado é o filho do piano, mas o piano também foi filho de alguém um dia, né? O teclado é uma evolução. Aí, na época que foi criado o teclado, era o ápice da tecnologia. Nossa, muitos efeitos. E você pode que tem bateria, tem tudo ali dentro. Mas né? nada substitui Tem uma banda ali piano, dentro, né? Você tinha essa flexibilidade. O piano arranjo. é muito lindo. Mas é um instrumento de teclas, né? Acho que o que eles têm em comum é isso. O piano, ele ainda é um instrumento de tecla e corda. Total. Né? Então, ele chega a ser percursivo quando você toca. Você tem que bater na tecla, né? Tem que ter um peso ali. Eu fiz poucas aulas, né, na vida, mas a primeira coisa que o professor de piano falava assim, ele falou, seu braço age na gravidade, ele tem que cair. Só na Disney que seu braço cai assim. Não, existe uma gravidade, existe um peso, você usa o seu corpo naquilo, senão não vai soar, não vai ficar bom. A voz também, existe o seu corpo executando aquilo. Tem a sua postura, tem a quantidade de ar, tem o seu mood. Se você estiver num dia ruim, não... Pode ser que não saia. Pode ser, né? Tem vezes que o seu dia ruim é o que faz sair bom. O que é mood? Já vamos começar por aí, né? O seu estado de espírito. Ok. Né? Naquele dia, assim. Então, a música ainda é algo muito pessoal. Por mais que você faça único, aquilo. Né? É muito ímpar, assim. É muito sentimental. Não tem como. Tem pessoas que tocam música com frieza. Sim, ele vai ler a partitura ali e pronto, acabou. Mas eu acho que só de você procurar a música como sua expressão, como sua profissão, um músico de orquestra que vai passar 40 dias tocando ali as mesmas músicas, não é possível que ele não vá fazer isso por amor. Né? Ele gosta daquilo, ele ama aquilo mais do que as pessoas. Né? Com certeza. Você acaba tendo mais contato com o seu instrumento. A minha mãe falava que ela sabia como eu estava
o meu humor pelo jeito que eu tocava. Total, né? Eu ia falar pelo repertório, mas nem chega a ser repertório, porque o piano tem isso mesmo. Você consegue tocar a mesma música... Infinitas, com diferentes variações, a força né? mesmo, o tom de voz, você, né? E às vezes você tá no Vou seu voltar silêncio. pro Galo morreu, gente. Às vezes no seu silêncio ali você não quer conversar com as pessoas, mas você quer conversar com o seu instrumento. Eu me considero uma pessoa que se comunica bem, mas eu fui pra música porque eu tinha dificuldades de falar sobre certas coisas e com as notas eu conseguia expressar aquele sentimento que com as palavras eu não conseguia. Então até hoje, quando alguns assuntos assim que eu me sinto, eu falo, poxa, mas eu não falo tão bem sobre isso, porque eu escolhi a música como meio de comunicação, né? Eu escolhi as notas como esse meio de você se arrepiar com aquilo, de você entender melancolia e alegria através de uma escala musical, né? É comunicação também, mas as pessoas negligenciam essa inteligência, acham que, mas você toca, então é algo para divertir, para ser lúdico, né? É a indústria do entretenimento, né? Cai muito nessa... Na pandemia eu me senti muito assim, tipo, algo como as pessoas queriam muito entretenimento. Só que esqueciam que quem estava produzindo aquele entretenimento também tinha sentimentos e também estava sofrendo com tudo aquilo. Então eu tive que fazer lives em que o meu emocional estava completamente destruído e eu tinha que estar lá na câmera entregando entretenimento para aquelas pessoas que estavam isoladas e elas desejavam ter aquele contato de novo, né? Mas ainda é um recurso humano, totalmente humano. Totalmente a gente pergunta um livro de referência e quero saber, mas eu quero uma música de referência. Uma música? Eu tinha preparado o livro também. Vai ter as duas coisas, né? Porque eu acho que você falou tão disso, e pode ser um artista, mas assim, uma música que te toca, assim, de você falar, poxa, me traz motivação, sabe? Olha, artistas brasileiros que podem até considerar que não é rock, mas para mim é muito rock and roll e é uma voz que até hoje é inacreditável, que ele já é um mago, né, da voz por um artista de mais de 80 anos, que é o Ney Matogrosso. Nossa, gente, eu pensei nele. Desculpa, não sabia dessa informação. Juro que, enfim... Você pegou aqui, né? Vazou, sabe? Não, mas é você morena, eu sou loira. Eu gosto muito de rock setentista. Os Total. Secos e Molhados foi um expoente, assim, que as pessoas não têm noção do que era o que eles estavam produzindo no Brasil, gente. Não, o quanto de referência hoje ainda tem de Secos e Molhados. Sim, até a caracterização, de estar no palco pintado, algo que a gente só foi ver na TV com Kiss, por exemplo, né? E já era um movimento que acontecia no mundo. Total. E eles traziam isso na musicalidade do Brasil. O Willy Vergari, que é o baixista, acompanha o meu trabalho e eu fico assim, meu Deus, ele é baixista de Secos e Molhados e ele conhece o meu trabalho. Então essa é uma banda, é uma voz, né, que me inspira até hoje, assim. Com certeza. A voz do Ney Matogrosso, acho que transcende ali... E os recados, masculino e feminino, é uma fusão dessas duas energias. E a presença de palco dele é uma coisa assim, muito fantástica, né? É tudo muito visceral, é tudo muito real ali, não tem nada falso, ali é real, é verdadeiro, é puro. E eu queria... Bom, Ney Matogrosso todo mundo conhece, né? Artistas mulheres que vale a pena escutar hoje em 2026, eu recomendaria uma banda que se chama Spirit Box, que tem a Courtney LaPlante. A gente faz um corte. Spirit Box. Até assim, a gente, quando pensa em rock, você pensa numa estética... quando você pensa numa mulher roqueira, você já imagina uma menina super magra, branca, com certo tipo de corpo. E nós somos mulheres grandes, né, Ana? A gente é mulher forte. E a Courtney, ela traz essa presença como um mulherão. Então, quando eu vi essa banda, eu falei, é isso, eu vou parar de olhar para as meninas anoréxicas e vou focar nessa mulherão. E vale muito a pena ver. Ela esteve no Grammy, bacana, cantando, ela é uma artista americana, e eles foram convidados para o Grammy, e ela tem as duas vozes, né? Ela faz a voz melódica, faz o gutural. Ela podia ter subido no palco, cantado uma balada, super ok, pra super bem, conquistar todo mundo, mas não, ela trouxe a música mais agressiva que ela tinha, em cima de um saltão, fez uma performance incrível, porque aí você fica nesse bug, assim, como uma criatura tão bela consegue ter tanta agressividade, né? Então ela é uma que atualmente é uma inspiração assim para mim. E do Brasil eu não posso deixar de mencionar a Nervosa e a Cripta como bandas formadas só por mulheres e que tem essa construção internacional, né? A Cripta hoje faz turnê o ano inteiro, elas quase nunca estão aqui no Brasil.
Tem um público na América do Norte muito forte, na Europa muito forte. A Nervosa se tornou uma banda mundial, né? Tem membros de diversos países. Então é muito legal ir atrás e acompanhar a história dessas mulheres. Tem um documentário, para quem quer conhecer o heavy metal e seus subgêneros, que é o Headbanger's Journey, né? Que conta... Tem, eu acho que no YouTube. Antigamente era só no DVD ali que a gente passava um pelo outro, né? Mas tem no YouTube, de um antropólogo, se chama Sam Dunn. E ele viajou o mundo mostrando os diversos tipos de metal no mundo inteiro. Então ele vai para a Índia, ele vai para o Camboja, ele vai para o Brasil, né, e mostrando essas diferenças. E tem um livro que se chama Heavy Metal, a Cultura e a Música, que é de uma autora mulher, que foi... Ela escreveu esse... Como que é o nome dela? Dina, acho que é. Não vou lembrar o sobrenome gringo dela, é difícil. Mas procura lá, Heavy Metal, a gente coloca a música aqui. E cultura. Ela escreveu esse livro lá no comecinho dos anos 90 e 91, depois ele teve uma republicação em 2009, atualizado. Então tem muito conteúdo, gente, pode procurar que tem. E no Brasil tem um documentário também que se chama As Mulheres no Heavy Metal, isso tem no YouTube. Legal. Que aí vai falar sobre esse momento embrionário, né, das mulheres no heavy metal brasileiro, com o Vulcana, com o Flâmia, com o Pus, com a Valhalla, tem todas essa cena, né, de Brasília, e fala sobre a nova geração das mulheres do heavy metal também. Excelente. Foi muito bom. Muito bom, adorei. Foi uma aula, né? Eu só fiquei aqui escutando você falar. Você fala super bem, é uma delícia. Adorei. Por mim, ficava aqui mais umas 3 horas falando com ela. Vamos fazer um dia aí de vivência do heavy metal, descobrir por que gritar, né? Isso é legal. Gente, não é dando um spoiler, mas a gente tem um produto com a Mai, que é exatamente isso, porque toda expressão, né, assim, vem lá do diafragma, tem toda uma técnica, mas é isso. A gente precisa achar o nosso ponto de gritaria, e isso não quer dizer que é só rebeldia, às vezes é gritaria de felicidade, às vezes é gritaria de entusiasmo, de exaltação, às vezes é de raiva mesmo, porque a gente passa, né, todos esses estágios na vida, mas eu também ficaria aqui um bom tempo. A gente vai ter outras oportunidades com certeza, e foi um prazer, agradeço. Igualmente, muito legal estar aqui dessa maneira com você. Gente, pra quem não sabe, peguei no colo. É um orgulho, assim, do fundo do coração. Eu acho que você estava falando num negócio, eu fiz uma tela azul, porque eu falo que às vezes a gente não tem que gastar esforço em reforçar a nossa ideia, a nossa opinião para o outro. A gente tem que se manter na né? E eu acho que é isso, né? Você, às vezes, deixar de ouvir, né? Tem a história do sapo, né? Putz, por que você subiu e todo mundo lá falando que queria cair? Porque o cara era surdo mesmo. Então, às vezes, a gente tem que se isolar, mantendo foco, não ouvir e ter projeção de vida. Acho que a gente chega onde quer, sabe? Tem que ralar, né? E eu acho que hoje o sucesso, viver de música, é fruto do seu esforço, né? Eu sei que você é uma querida lá do Nestor. O Nestor também é um querido, né? O Amilcar é meio bravo, mas também é um outro querido, né? E todos os meninos. O Amilcar é meio bravo. Ele só tem cara de espanhol, Ana. Você também tem cara de brava. Eu sou brava. Então. Do espanhol, você olha na RG. Pergunte a minha casa, né? Mas eu acho que é isso. Cada um à sua maneira, mas eu acho que o ápice de qualquer amizade e qualquer vínculo de relacionamento familiar, sangue ou não, né? É você torcer pelo bem da pessoa. E eu acho que esse é o primeiro caminho. E o segundo é constatar quando a pessoa está ali feliz com o que ela faz, né? E eu acho que é isso. Que sim. Hoje, você aqui, acho que não só pelo vínculo, mas assim, a gente elencou várias pessoas da nossa rede, né? Que eram pessoas que estão ali num mundo muito específico. É um universo, na verdade, sim. Né? E pessoas que estouraram a bolha, e eu acho que essa bolha, assim, ainda tem muitos, muitos frutos, sim. E a gente vai estar aqui só para te aplaudir, e super muito sucesso. Obrigada. Eu fiquei muito feliz, de verdade, assistir os episódios, fiquei me imaginando como vai ser participar e trazer a minha realidade para essas pessoas. E fica o convite, assim, também, de vocês conhecerem um mundo de negócios que existe na música. Com certeza, gente. Eu tenho o empresário que trabalha com a gente, né, ele está largando tudo no corporativo para ser um empresário da música. Né? Ele não era disso, mas se descobriu a alegria. Ele fala para mim, Mai, eu não vejo a hora de largar tudo e viver só trabalhando com a música. Né? E a presença feminina está muito forte também. São muitas produtoras, voga, né? Tour managers, empresárias. A gente teve recentemente o Bangers Open Air, que é atualmente o maior festival de heavy metal do Brasil, acontece no Memorial da América Latina.
E a principal cabeça desse festival é a Damares Hoffman, que é uma empresária do meio musical aqui. Então, assim, a gente tem mulheres empreendendo e tendo sucesso, né, na música. Então, a gente precisa de mais, tem que ter mais. Então fica um convite, né, gente? Venham trabalhar com a gente. Fica um convite, eu acho que para curtir o nosso canal, fica um convite para conhecer os documentários e essas redes, né? Então, fica à vontade para passar suas redes, fica à vontade para dizer onde você estará nos próximos meses. Queremos ir junto? Queremos, não podemos, mas estaremos aqui aplaudindo. Muito bem, nas redes sociais vocês me encontram como Mayara Puertas, Mai Puertas, eu estou, acho que em todas elas, não estou no Twitter, mas estou no Threads, então estou no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, de maneira tímida, mas ainda está lá a minha página, né? E sobre a agenda, a gente toca agora, nesse fim de semana, dia 16 de maio, no Hangar 110, que é uma casa de show bastante conhecida para quem frequenta o underground do hardcore e do heavy metal. E daqui a gente vai para a Itália, vamos fazer uma temporada na Europa junto com Sepultura. Isso é muito gratificante falar isso, porque é uma das minhas bandas favoritas desde a infância, então poder estar na estrada com esses caras vai ser incrível. E a gente vai passar um mês na Europa, rodando ali todo o leste europeu, né? Começamos na Itália, vamos passar pela Bélgica, Holanda, Áustria, Alemanha, e pela primeira vez na Suíça, que é Suécia. Olha, eu confundi, né? Uma de Suécia. Retornamos para o Brasil depois para uma série de shows também. Vamos estar, não posso falar ainda, mas em um dos Sescs. Em breve tem show Torture Squad no Sesc. Não posso falar, mas siga nas redes que vocês vão ficar sabendo. Exato. Fiquem de olho lá nas nossas redes. Tem que me seguir, tem que dar like, tudo isso. isso. Isso aí, acompanhe o Evolutiva, que é uma iniciativa muito legal. Me surpreendi muito quando eu entrei no canal e vi o conteúdo enriquecedor. Adorei ouvir histórias. Até me identifiquei com... Teve uma entrevistada que falou que a voz dela de menina, né, invalidava, às vezes, ela poder estar no meio de reuniões e tal. Então, assim, eu fiquei pensando, falando, poxa, eu teria muito que conversar com ela sobre essa ótica que ela teve, de como as pessoas enxergavam ela através da voz. Com né? certeza. Uhum. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês por terem assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E até o próximo. Até.